Gatas, estamos aqui com mais um podcast Andrômeda 40+, feliz da vida como sempre e hoje muito mais. Vocês sabem que eu estou na campanha Mulher Vota em Mulher. Sim, por quê? Elas não vão poder chegar de bicicleta, né amor? Se você não votar, o que acontece? Nós não vamos ter representatividade em lugar nenhum. Então, estamos no ano de eleição, vamos aproveitar e mudar esse jogo. Vamos colocar essa mulher no poder, que é onde a gente tem que estar. Depende de quem? De vocês. Como a gente acredita que mulher ajuda a mulher, então eis o nosso pedido. Vamos começar a votar em mulher? Que tal? Seria de bom tom, né? Vamos aos recadinhos que se fazem necessários. Por favor, se inscreva, deixe o seu like, um comentário, porque ajuda o canal, né? 0800 não paga nada e não cai o dedinho. Estamos também nas telinhas, no Rio de Janeiro, na TV Claro, Canal 2, em São Paulo, no streaming Sou TV. Estamos com a comandante Elza, candidata a vereadora de São Paulo. Vamos ouvir a proposta e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por essa mulher. Seja muito bem-vinda, gata. Bom dia, Andrômeda, e gratidão por me receber aqui. E eu estou muito feliz e honrada de estar participando desse espaço contigo. E de também presenciar e testemunhar esse seu processo de mulher votar em mulher. Esse seu processo também da busca da mulher pelos seus espaços de poder e de fala. E como é importante que uma mulher possa falar isso, possa testemunhar isso, possa ratificar essa nossa luta, né, para a gente conquistar o nosso lugar de fala e de poder. E a gente só pode fazer isso se uma ajudar a outra. Exatamente. Se a gente ter a consciência que a nossa rede de apoio é feminina, não é masculina. Não é. Que a gente depende uma das outras, porque eu sei da sua dor, você vai saber da minha dor. Exatamente. Agora, um homem não vai saber. E tem uma coisa que eu sempre falo, Andrômeda. Quando você sobe uma escada, você ajuda outra mulher. Sempre de mãos dadas. Então, eu posso subir. Eu vou procurar ajudar outra mulher para subir também. Para subir comigo. Carregar a gente não pode, porque carregar fica pesado, não sobe nenhuma nem outra. Mas quando a gente está lá, sobe um degrauzinho, pá, ajuda alguém. Sobe mais um, ajuda mais alguém. E vice-versa. Então, acho que esse é um propósito que a gente tem que ter em mente, tem que ter no nosso coração e tem que ser o nosso objetivo de vida. Muito bem. O que eu fico ainda abismada é porque os nossos grandes haters são as mulheres. Exatamente. Então a gente também não pode passar pano, a gente não pode ser hipócrita em dizer que a mulher sempre ajuda a mulher. A gente sabe que isso não é real. Isso. Por isso que eu falo sempre com ironia quando eu abro esse programa, dizendo: a mulher ajuda a mulher, a mulher juntas somos mais fortes. Eu falo com ironia mesmo, porque eu sei que isso não é real. Não é real. Porque se fosse real, nós estaríamos nas maiorias de qualquer lugar, porque nós somos maioria. Exatamente. Então, quando a gente ainda tem um problema de ego, eu falo sempre, o ego é um excelente serviçal e um péssimo patrão. Sim. Então, a hora que elas ainda estão no ego, estão na perseguição, estão com baixa estima, não querem ver uma mulher prosperar, porque a gente não tem exemplos. Exatamente. Falta exemplos. E eu não quero justificar, não, mas nós fomos ensinadas a competir com a outra mulher, né? Sim. Sempre, em todos os espaços. A minha maior hater também é uma mulher. E no começo, eu ficava muito aborrecida. Hoje, não mais. Porque eu fico pensando o quanto ela se inspira de maneira negativa para fazer as observações pejorativas que ela faz. E o quanto que ela despende energia, né, para fazer isso. Exato. Então, é muito triste. E eu falo sempre, a partir do momento que a gente vai, não para fala, porque falar é fácil, todo mundo fala, até papagaio fala, meu bem. Eu quero saber da ação dessa mulher. Exatamente. Quando eu vejo, de fato, uma mulher que levanta a outra, uma mulher que acolhe a outra, isso é uma ação. Exatamente. Então, a gente precisa de mulheres tendo ações.
E eu acredito. E pouca fala. E pouca fala. Eu acredito, Andrômeda, que a gente pode fazer as micro-revoluções. Eu sempre quis ser aquela que ia salvar o mundo, de maneira muito romântica mesmo. Eu era uma criança, né? E quando você começa a trabalhar, quando eu cheguei em São Paulo em 86, entrei na guarda, e aí você percebe que, caramba, eu não vou conseguir salvar o mundo. E aí a gente entra naquele processo meio que vai ou não vai dar valsa, porque eu estou decepcionada. Mas a maturidade também, o conhecimento, a sensibilização nos traz um outro processo. E aí eu aprendi que eu posso não salvar o mundo, mas eu posso fazer micro-revoluções de mundos micros, pequenos ao meu redor, e ali eu ia avançando. Então eu acredito nisso. Foi por conta disso que a gente, né, assumiu esse processo, né, de enfrentamento à violência contra a mulher, de violência doméstica, e que a gente chegou no patamar que a gente chegou hoje, em especial aqui na cidade de São Paulo, como referência, e isso me deixa muito feliz. Mas também me traz mais responsabilidade, porque eu sei que eu posso, que eu tenho que continuar buscando e fazendo mais. Você tem mesmo? Sinto dizer, tá, gata? Porque se você parar, vai dar ruim. Eu quero que você conte um pouquinho da sua história para as pessoas que não te conhecem, para elas entenderem o que você faz e por que elas podem sim confiar e votar em você. Obrigada. A gente não vai perder um minuto desse programa, porque a gente está numa reta final de campanha, a gente precisa correr e a gente precisa ter mulheres que nos representam. Então, nós vamos bater firme nisso aqui hoje. Eu sou grata. Então, eu nasci no interior, né, no interior do estado de São Paulo, numa cidade chamada Marília. Meus pais eram pequenos sitiantes e a gente trabalhou na roça até 12 anos, ajuda, porque lá na roça todo mundo vai para a roça, né? E depois de uma geada, em 73, a gente acabou saindo do interior por questões financeiras e indo para Marília. E uma família de 5 mulheres, 6 com a minha mãe, e a gente foi trabalhar de empregada doméstica até os 19. E eu sempre falava para minha mãe que eu queria salvar o mundo. E em Marília, eu morava perto de uma unidade do Exército, que lá a gente chama de tiro de guerra. E eu via aqueles moços passarem no final da tarde e eu ficava assim, eu quero ser isso aí. Eu quero ser isso. Minha mãe falava, não pode, não pode. Eu falava, mas por que a gente não pode ser isso? Porque eu sou mulher? Só porque eu sou mulher? Não pode, gente, não pode. Mulher não pode. Bom, o Exército Brasileiro começou a aceitar mulheres a partir de 94. Eu já não tinha idade. Então eu vim para São Paulo. Falei, eu vou querer trabalhar em alguma coisa que eu esteja uniformizada e armada, olha. Né? Olha só, o instinto já. Pois é. E aí eu vim para São Paulo para prestar concurso na Polícia Militar, que eu queria, porque daí eu voltaria para Marília e naquele ano o Jânio Quadros estava criando a Guarda Civil Metropolitana. Então, eu entrei na Guarda Civil, sou da primeira turma do feminino, em 86, e acabei ficando na Guarda. Alcancei todos os espaços, né, os cargos da Guarda, até atingir o cargo máximo, que é inspetor superintendente. E em 2017, eu fui apresentada ao programa Guardia Maria da Penha e recebi do secretário à época a incumbência de tomar conta do processo e fazer o processo, ou avançar, ou, né, porque ele foi criado em 2014 e em 2017, 2018 ainda tinha só 2 viaturas na cidade. Ele falou, então você dá um jeito nisso, Elza, não pode ficar um programa, dá os seus pulos aí. E aí a gente começou, e aí nós entregamos em 2019 já a unidade com 9 viaturas, atendendo toda a região da cidade de São Paulo, e aí foi quando eu fui convidado pelo secretário e prefeito à época a comandar a Guarda Civil. Primeira mulher a comandar a Guarda Civil, né? Primeira mulher. Vocês estão entendendo ou não, Brasil? Nós estamos falando com a primeira mulher de uma guarda. Tem noção disso? Do tanto que teve que ultrapassar, porque você imagina o tanto de homens que tem em relação às mulheres. Já não tem... 27% de mulheres só no efetivo da instituição. Ó lá. Conta 73. Super justo, né? Nossa. E aí eu fui a primeira mulher nomeada, né, pelo prefeito para comandar a Guarda Civil. E
E a guarda é considerada a maior guarda armada do país. Nós somos maiores do que de 3 a 4 polícias militares no Brasil, o efetivo. Então foi um processo bastante... a pergunta que foi feita para mim, você está preparada? E eu disse, eu não estou preparada, mas eu aceito esse desafio. Porque o que é estar preparada para ele? Oi? Oi, né? Hello. O que é? Faculdade? Eu tenho minha faculdade, 2 faculdades. Eu sou pós-graduado, agora eu sou mestre. Ridícula, tá. E aí eu falei, mas eu aceito esse desafio, eu vou. E confesso para você que a gente dá conta, desculpa. Que a gente dá conta, né? É verdade. Beijinho do ombro. E aí eu fiquei 2 anos como comandante-geral da Guarda. O trabalho foi bom, porque o prefeito me convidou para ser secretária municipal de segurança urbana, então, Bruno Covas. Acho que ela estava preparada. A primeira mulher a assumir a Secretaria Municipal de Segurança Urbana. E nós conseguimos avançar bastante com a questão do enfrentamento à violência contra a mulher, trazer um processo que eu achava muito importante, que não somente na questão externa, mas se eu tenho um programa de excelência para atender o cidadão, eu não podia ter uma instituição que cometesse. Então, eu entendia que eu precisava fazer dentro de casa. Essa desconstrução dentro de casa. Porque a guarda é majoritariamente masculina, preconceituosa, machista, né? Ao extremo. Ao extremo. Então, a gente precisa fazer a lição de casa para que as pessoas possam entender também. Porque olha que coisa engraçada, Andrômeda. A gente percebe, e eu creio que você já deve ter percebido isso na sua área, que muitas vezes você, no atendimento de excelência para o outro, você não se sente atendido, muitas vezes, com excelência. Quase sempre. Né? E aí, se eu não me enxergo como uma cidadã que tem os seus direitos respeitados, como que eu vou respeitar o direito do outro? E para nós, na área do enfrentamento à violência doméstica, é fundamental que todos nós da rede de proteção, tenha o atendimento humanizado, tenha uma escuta ativa, efetiva, para que a gente não possa revitimizar essa mulher ou esta vítima, independente do gênero, mais uma vez, como a gente testemunha muitas vezes. Então, a gente conseguiu fazer esse trabalho, avançamos, né, em várias questões. O programa ele é uma referência, né, na cidade, no Brasil. A gente viajou bastante para falar dele, para mostrar para as pessoas, participamos bastante das ações de enfrentamento e, mais que isso, de prevenção, porque é preciso que a gente pense em prevenção. Eu acho que é necessário. Necessário. E eu vou um pouquinho além. Eu pergunto sempre, o que você faz depois com esse agressor? Então, o que acontece? A Guarda Civil Metropolitana, no nosso caso, na área da segurança, pela Lei Maria da Penha, cada instituição tem um processo, tem uma atribuição legal. No nosso caso, nós fazemos a fiscalização da medida protetiva de urgência, quando nós estamos na operacionalidade da lei, que é a fiscalização de medida protetiva de urgência. Então, esta mulher ou esta pessoa em situação de violência, quando ela procura a primeira porta de entrada, que algumas vezes é a própria Delegacia de Defesa da Mulher ou o Ministério Público, enfim. Quando vem para nós essa medida protetiva, a gente passa, a partir daquele momento, se essa pessoa concorda, se essa pessoa aceita, a fazer parte do programa, então a gente passa a fazer essa fiscalização de medida protetiva. A medida protetiva é aquela que restringe a aproximação do agressor. Sim. Então, quando eu estou num processo de proteção a uma pessoa em situação de violência e eu me deparo, ou eu tenho ciência de que aquele agressor está por perto e infringiu a regra, ele é detido e conduzido ao distrito policial por descumprimento de ordem judicial. Nós temos um processo bastante importante agora, que o prefeito Ricardo Nunes nos apoiou muito, num projeto maravilhoso na cidade de São Paulo, que é o Smart Sampa,
que é aquele projeto de monitoramento, 20 mil câmeras de monitoramento com inteligência artificial. Mas por que eu estou falando de Smart Sampa? Porque dentro desse processo nós temos também um aplicativo de socorro imediato, onde as nossas assistidas nos acionam por esse aplicativo e esse acionamento cai imediatamente na nossa central de telecomunicação, onde fica o Smart Sampa. Lá um operador ele verifica, constata qual é a viatura mais próxima daquele território e encaminha essa viatura para lá. Hoje, todas as equipes da Guarda Civil Metropolitana estão capacitadas e sensibilizadas para atender violência contra a mulher. E é claro que, ao chegar no local, eles acionam a viatura do Guardiã Maria da Penha mais próxima para dar o atendimento mais humanizado, aquela cereja do bolo, né? E o acolher. É o acolher. E também, nós também acabamos incluindo e incentivando, orientando essas mulheres à rede de proteção e todos os serviços da rede de proteção. E São Paulo é a cidade com a rede de proteção mais robusta do país. Então, nós temos, graças a Deus, não só os serviços da rede de proteção da Prefeitura do município de São Paulo, do Estado, mas nós temos uma sociedade civil organizada muito importante. O seu trabalho, por exemplo, fundamental, o trabalho da Jo, fundamental, né? Entre tantas outras mulheres que faz da Lu, que acabou de sair daqui, que é fundamental para a gente fortalecer essa rede e dizer para outra mulher, você não está sozinha, né? Que isso é às fundamental. Vezes ela só precisa dessa palavra para poder dar uma virada de chave e mudada de rota na vida dela. Exatamente. Então, para vocês que estão achando que São Paulo está a Deus dará, nós estamos muito adiantados com a Lei Maria da Penha. Exatamente. E trabalhando muito. Então, a gente ouve muito, eu creio que você deve ouvir isso também, que as pessoas falam assim, nossa, mas você trabalha tanto e continuam matando mulheres, a gente continua testemunhando. Verdade, né? A gente trabalha bastante. Mas esse é um trabalho que a gente faz. E foi uma das coisas que você falou quando eu entrei aqui hoje, da questão do compromisso da sociedade para com a mudança, inclusive de comportamento dela mesma. Então, o que eu quero para amanhã, para a minha casa amanhã, né? Um exemplo, eu jogo lixo na porta da minha casa e falo, é público. Eu vi isso essa semana. Eu não estou nem aí porque é público. Eu falei, nossa, mas é público, é nosso. Então, se eu cuido daquele território ali com muito cuidado, também estou cuidando. Não é porque eu não ganho para fazer aquilo. Mas eu tenho que cuidar, porque ali é a porta de entrada da minha casa. Assim é com relação à violência, né? Cada mulher que é violada nos seus direitos, cada mulher que é violentada, né, no seu corpo, a sociedade perde, Andrômeda. A sociedade perde. O governo perde, nós perdemos, a família perde, os filhos do silêncio perdem. Exatamente, porque a mulher é o pilar de família, a mulher é um pilar de uma economia. Exatamente. Porque eu digo sempre, gente, vocês não têm noção do poder que vocês têm. Exatamente. Quem escolhe uma casa quando vai comprar? É a mulher. Quem compra o material escolar do filho? A mulher. Quem compra mantimentos para aquela família? A mulher. Exatamente. Olha o tanto que ela gira de economia. Ela não tem noção da potência que ela é. Não tem. E de energia. Porque nós somos, eu costumo falar que eu não estou pregando para a gente sair matando os homens, não. Muito pelo contrário. Não. Mas que é possível ter essa desconstrução do machismo estrutural e também porque a gente não está querendo tomar o espaço de ninguém. A gente apenas quer ter os mesmos direitos na conquista dos nossos espaços. Direitos Exatamente. É uma coisa, espaço é outra. Sim. A gente não quer aqui, eu sou super contra essa coisa de ser feminista, entendeu? Detesto isso, não é minha vibe. Perdão para quem também, como graças a Deus não tenho rabo preso com ninguém, posso falar o que eu quiser. E posso ter minha opinião aqui, Sim. bem expressa. Eu não gosto dessa história, desse feminismo todo, porque eu quero tirar o lugar do homem. Exatamente, ninguém está aqui para... Não é sobre isso. O cara tem que ter o papel dele. Exatamente. Ele tem que ser o provedor da casa, sim. Ele tem que dividir as tarefas, sim, porque ninguém ensinou esse cara. E também agora a gente tem que fazer o meia-culpa aqui. Sim.
Porque ninguém ensinou. Essa mãe educou esse cara como? Né? A Nós, né? menina lavava a louça e ele brincava de carrinho. Exatamente. Aí depois a gente quer pegar um homem e depois fala, ai, porque você não me ajuda em É, nada, porque. Mas ninguém ensinou. Então, agora nós, eu sou mãe de menino. Então, para vocês, mães de meninos, comecem a mudar, porque se a gente quer uma sociedade diferente, a gente tem que fazer o nosso papel dentro de casa. Então, eu ensino para o meu filho que ele tem que respeitar uma mulher sempre, amiguinha da escola sempre. Ele não vai exatamente. brigar com uma menina da escola, porque ele é muito mais forte do que essa menina. Então, ele vai para a diretoria e vai conversar com a diretora. Ele Exatamente. vai pegar ser gentil com esta menina. Então, tudo isso vem onde? Você acha que vem na onde? Ele viu na internet? Não, gata. Eu que estou fazendo meu papel. Agora, se você Exatamente. quer que o seu filho seja um homem legal e vai deixar um bom fruto para o futuro, faça a sua lição de casa. Ensinando que ele tem que respeitar uma mulher. Aí as coisas vão começar a mudar. Então, dá uma olhada o trabalho. Isso a gente tem que fazer agora. Né? As mães dos Exatamente. meninos. Educação. Educação. E a mãe que Educação. tem que fazer isso aí. Educação. Eu tenho que colocar, ele aspira o quarto, ele sabe lavar louça, sabe Ai, que lavar vexame. roupa. Por quê? Porque com certeza ele vai casar com uma mulher que trabalha. Exatamente. E ele vai ter que ajudar essa mulher Vai no compartilhar com. começo dessa jornada de vida. Exatamente. Então, puta, olha que legal se o cara já fizer tudo isso. Já tô felicíssima. Gente, já deixei um cara Um do legado, né, bem, já deixei Andrômeda? meu legado. Já deixou Esse um alemão legado. fazendo Exatamente. esse trabalho já tá excelente. É Então, fato. se essas mães começarem nesse movimento, a gente vai deixar uns caras muito bem estruturados. Exatamente. E Só que tem os do passado. Não dá pra incinerar, né, amor? não dá para incinerar. A gente aprende a conviver e conviver no sentido de que a gente pode continuar uma desconstrução. É claro que a gente vai Ensinar. dizer, ai, nós vamos transformar todos eles em santinhos. Não, Não. mas é possível que a gente faça, é o que eu disse no começo, as micro-revoluções. Isso. Né? Então, eu consigo fazer uma pessoa refletir aqui, daqui a pouco o outro reflete ali, e muda. E isso é uma conversão diária. Todo dia eu levanto e falo, ai, porque eu sou pavio curto, então todo dia eu levanto e falo, hoje eu não vou perder a paciência. 2 segundos depois eu já estou com vontade de chutar o balde. Duas. Aí às vezes eu chuto, aí eu respiro fundo, sabe? Então todo santo dia é uma briga comigo mesma, para que eu possa falar, não, você não pode exagerar. E com essa briga, com essa consciência, a gente ainda comete os nossos erros, os nossos excessos. Imagina se a gente não tivesse essa consciência. A gente ia parecer um rolo compressor, passando por cima das pessoas, e às vezes a gente já o faz. É. Então é preciso que a gente acredita que a gente pode transformar. Eu posso. Olha só que coisa muito interessante, né? Quando eu conheci você pessoalmente, né, eu olhei assim para você e falei, gente, essa mulher, né, tem uma energia, ela chega, onde ela chega, ela já. Você percebe, você sente a energia dela, né? E eu falei, que coisa linda, né? É disso que a gente precisa. Né? A gente precisa compartilhar essa energia boa que a gente tem com pessoas. E aí eu vou chegar, muitas vezes, perto de você e não vou estar com a minha energia tão boa assim, você vai ser a luz, né? O girassolzinho na minha vida, A né? doadora. Exatamente. E o E tá tudo contrário certo. também é verdadeiro, né? Então a gente Claro! dá para quem quer receber. Mas a gente tem que ter a generosidade Exatamente. de dar. Exatamente. Mas tudo isso é quando a gente está muito bem com a É, gente mesmo, a gente sabe quem a gente é e a gente não está querendo é holofote. verdade. Eu tô fora de holofote. Quem senta aqui precisa brilhar é quem senta aqui, não sou eu. É que eu sou intrometida e dou uns pitacos aqui, entendeu? Que é extremamente importante, porque a gente é gente como a gente, né? Eu sou isso daqui em qualquer lugar que for, eu sou isso aqui, todo mundo já sabe. E também não faço questão de mudar para agradar. Porque eu já estou com 50 anos, então me permito hoje não ter mais que ficar me modulando
né, para caber em alguns lugares. É trovoada? É trovoada, amor. Desculpa, é o que tem para hoje, quer, não quer, não come. É verdade. Vai para Eu tô outra. rindo porque quando eu cheguei aqui, ela falou nós. Eu falei nós. Aí eu fiquei pensando, não, nós, não. Você já tá mais adiantada na tecnologia. Tô nada, eu tô no analógico, você bem viu. Tentamos fazer um vídeo lá, eu já tenho que chamar a Thalita para dar um help. Mas é que a nossa geração é analógica, amor. É, Então a gente está se redescobrindo. Olha que beleza. exatamente. A gente pode se Em redescobrir a vários qualquer pontos, momento. né, Andromeda? Em E vários... nunca é tarde. E nunca é tarde. Isso precisa deixar Exatamente. bem claro. É verdade. Nunca é É tarde, possível. sempre. Dá tempo de mudar essa rota, de fazer coisas melhores. E como a gente está nessa campanha aqui, que eu não canso de dizer, que eu comprei essa briga, que mulheres votam em mulheres, porque já passou o tempo, isso já deveria ter acontecido lá atrás, só que ninguém quer se dispor, né, meu bem? Vamos lá. Porque é mais fácil eu ter que um homem me validar. Então, nenhum homem me valida. Então você tem esse poder. Você não precisa votar porque o seu marido quer que você vote em tal candidato. Você pode ter a sua opinião própria e escolher uma mulher que te represente. Pode ser que não seja a Elsa. Tem milhares, amor. O que a gente quer é mulheres no poder para poder ter a mesma dor e o mesmo olhar que nós, mulheres, temos. O homem não vai ter desculpa. E ele não nasceu com isso. Não nasceu com esse chip. Não vamos querer dele o que não dá para ele dar também. É, Agora, a minha dor, você vai sentir. Uma mãe que tem um filho numa creche, e aí esse filho tá com febre, ela fica desesperada, porque só quem mãe sabe. Se eu tenho uma vereadora, você acha que essa mulher não vai me entender? Com certeza. Não. Tem as exceções, óbvio. Estamos falando de uma mulher do bem. Ela não vai me entender que eu preciso ser um pouco mais cedo, porque meu filho precisa de mim? Agora eu falo assim, querida, termina a tarefinha aí, amor. né? Temos prazo. Só que nós estamos falando de um filho. Quem vai ter mais generosidade nessa história? Contamos com a mulher sempre, claro. Sempre. E a mulher, ela é diferente na sua feitura, né? A gente sabe que nós somos diferentes dos homens. E hoje, quando a gente começou essa campanha, essa proposta, a gente começou ela no seguinte sentido. Eu não estou aqui para ocupar o espaço de ninguém, mas é um espaço que a gente pode ocupar com técnica e com muito compromisso, né? Com muita ética, com muita verdade. E a gente Comprometimento. compromisso com aquilo que a gente se propõe a fazer. E fazer bem, né? E nós sabemos que em alguns quesitos nós fazemos muito bem, né? É só a gente olhar ao nosso redor e ver o quanto a gente consegue, né? Com muita... A gente é abnegada, né? Porque a gente coloca nesse papel, Elsa. A gente vai pra cima, a gente faz. Muitas vezes, como você disse, com dores, com muitas dores, mas a gente vai pra cima. E eu não sei se eu posso dizer que seria uma questão de sobrevivência, no meu caso foi, porque eu precisava... Acho que a maioria. A gente faz, né? Porque às vezes as pessoas falam, e eu também não gosto muito de entrar nessa questão do vitimismo. Detesto. Eu não gosto. Eu gosto sempre de falar assim, gente, foi, mas a maioria da população brasileira passa por isso. Né? Exato. A maioria das mulheres, nós somos pobres, a maioria passa dificuldade financeira, né? A gente tem os dramas muito parecidos. E eu não posso ficar sentada na sarjeta chorando. Porque a maioria não é herdeiro. Nós não somos. A gente construiu uma história. Exatamente. É uma construção. É uma construção. Então, onde tem construção, tem dores, Tem amores. dor. Tem... Não tem como, desculpa. Exatamente. Diferente de você pegar já alguma coisa pronta. Exatamente. É bem isso mesmo. Então a gente tem... E a nossa resiliência também é muito maior. É muito maior. Por isso que a gente dá conta. Exatamente. E isso é muito legal porque quando as pessoas me perguntam assim, foi? E aí, como foi a experiência de ser comandante, ser secretário? Foi fácil? Não. Mas foi possível. Tanto é que eu saí do comando, fui para a secretaria e da secretaria eu estou
saindo candidata a vereadora. Não era realmente meu sonho, nunca me preparei, nunca almejei, nunca construí, mas foi uma construção que foi acontecendo no dia a dia. E pelo resultado dos avanços que a gente conseguiu, para a gente chegar nesse processo e você ter uma aceitação, em especial de pessoas que precisam te apoiar, né? E eu sou muito grato ao prefeito Ricardo Nunes nesse sentido, porque tudo que a gente construiu, Andrômeda, desde o dia que eu assumi a Secretaria Municipal de Segurança Urbana como secretária, todas as propostas, todos os projetos que eu levei até ele, depois que o Bruno faleceu, né? Todo o plano nosso de metas que foi construído com Bruno Covas foi cumprido. E mais do que ser cumprido, nós conseguimos ampliar, né, várias questões. Nós tínhamos como plano de metas a contratação de 1.000 homens só. Nós contratamos 2.000 homens. Nós conseguimos avançar. O atendimento da mulher em situação de violência, nós batemos a meta no primeiro ano e meio, para você ter uma ideia. Olha que coisa chique. Gente. Maravilhosa. Você acha que eu não vou sentir orgulho? Pelo amor, né, gata? Pelo amor de Deus. Então Nossa. Eu vou sentir orgulho, dizer gratidão, prefeito, por ter apoiado, por ter atendido. Claro que a gente vai falar, mas ele deu tudo que ela quis. Não, porque também, né? Não é só a Guarda Civil, né? Tem uma cidade para ele fazer gestão. Mas aquilo que ele entendia e que a sociedade, naquele momento, cobrou dele na questão da segurança pública, ele fez. E fez o que ele podia fazer. A gente construiu uma instituição mais forte, mas também uma instituição mais humanizada. E hoje, se você observar, nós temos casos muito pontuais de desvio de conduta. De um modo geral, as ações da instituição, hoje ela tem sido mais coesa, hoje ela tem sido mais técnica, ela tem sido mais responsável. E a gente tem essa resposta. Eu falo que essa vitória ela não foi uma vitória minha, como comandante nem como secretária. Ela foi uma vitória nossa, ela foi coletiva. Porque ao mesmo tempo que eu propunha para o nosso gestor do executivo, prefeito, uma proposta, eu sabia que a instituição ia dar resposta positiva para aquilo, né? Então a gente tem hoje, por exemplo, só ali na Praça da Sé, nós tivemos uma redução de quase 90%, se eu juntar furto e roubos. Quando a gente fala de estatística, a gente não junta, mas aqui só para ter uma demonstração de fatos ali na Praça da Sé. Mas só a Praça da Sé não, a gente não conseguiu fazer tudo, mas a gente tem avançado, tem ampliado esse processo para o centro expandido da cidade. Nós vamos chegar na periferia com essa proposta. Até porque o prefeito contratou mais, quase 200 viaturas nós entregamos agora. Totalizando quase 1.000 viaturas na guarda. Entre viaturas, acho que passou de 1.000, viaturas de 4 rodas e 2 rodas. Né? Então, é um processo que a gente tem que ir fazendo também muito responsável. Não dá para a gente falar, vou colocar 10.000 homens na rua do dia para a noite, que isso não é possível, a gente sabe que não é. Não é, mesmo porque eles não estão preparados, gente. Exatamente. Aí fica pior o negócio. Fica pior. Só é mais caro o molho do que o frango. Exatamente. Então foi feito tudo com muita seriedade. Responsabilidade. E responsabilidade. Nós, logo no começo, a gente conseguiu também ter um aumento na carreira do guarda ingressante, de quase 70%. E na época eu fui muito criticada por isso. Mas eu precisava tomar uma decisão, e como gestor a gente precisa tomar decisão. A gente precisa tomar decisão. A sua decisão pode não ser a decisão mais acertada. Você depois, você que lute para administrar o resultado. Mas precisa tomar uma decisão. Posicionamento. Um posicionamento. E o guarda ingressante da Guarda Civil Metropolitana ganhava R$750, Andrômeda. Não, gente. Com o RETP, que é uma verba, ele ia para 1.400. Mas na Prefeitura do município de São Paulo, não podia pagar menos de 2.200 por servidor. Então a Prefeitura dava uma complementação para esse homem. E como que você quer que uma instituição fique forte se a base dela está enfraquecida? Se você não consegue reter essa base? Eu falei, vai entrar 1.000 homens, eles vão ficar 2 meses e vão embora, porque vai estar tudo passando fome. Exatamente. Dentro de uma carreira que a gente exige
de Se paga aluguel, água e exatamente. luz, Como que faz? ele come como? Como? E aí você falou assim, e além do sacerdócio da profissão, né? Do sacerdócio da profissão. Gente, Aí a gente brigou, conseguimos, na virada para o subsídio, o salário desse homem foi para 3.700. Hoje está um pouquinho mais. Então, com algumas benefícios. outros benefícios, quase que eles estão recebendo, eu brinco que hoje eles recebem mais do que eu aposentada. Mas tudo bem, faz parte do processo. Eles estão lá, fazem DEAC, trabalham. Tá nativa, trabalha à noite, você entendeu? Claramente que agora nós temos um outro trabalho, né? Que 4 anos não deu para resolver isso. Nos próximos 4 a gente vai tentar alcançar, então, essa equiparação, esse equilíbrio, não só do guarda ingressante, mas também para aquele que está no fim da carreira e para aquele que está se aposentando. E já se aposentou e vai se aposentar. Porque, de fato, houve aí, então, um pouco, juntando todos os benefícios, existe uma diferença muito grande, mas a gente precisa, então, trabalhar um pouquinho a questão daquele que está já no fim da carreira. Eu acho. Para dar equilíbrio também e trazer para este homem... sobreviver. Exatamente. A mesma força e a mesma energia continuar despendendo, né? Mas é isso que eu falei para vocês, são decisões que a gente tomou. Hoje o programa Guardia Maria da Penha atende a cidade inteira, nós estamos com 14 viaturas, ia receber mais 10 que está chegando, ampliando, né, esse efetivo e fazer também um papel fundamental que eu acho. Não ficar só apagando os incêndios, mas trabalhar em especial a prevenção, que para mim é o que vai mover e vai promover toda a diferença, né? A educação. Eu acho que a educação, eu acho que esse agressor nem sempre ele veio de um lar tranquilo, exatamente, de um lar estruturado. Então a gente tem que fazer também um meia-culpa de não só julgar, mas lógico, ele vai pagar a pena necessária, mas vamos entender o caso, porque a gente vai jogar ele na rua depois, ele vai continuar. Nós temos, Andrômeda, um programa que nós criamos esse ano na Guarda Civil, que é o Eles por Eles. Então, nós temos lá a equipe do guardiã que cuida de mulheres em situação de violência, em pessoas em situação de violência, porque às vezes nós temos lá também mulheres trans, avós, crianças no programa, pessoas em situação de violência doméstica. E a gente criou um programa Guardiãs por Elas, que a Márcia já falou aqui, eu acredito, que é onde a mulher cuida da outra. E aí nós criamos também um Eles por Eles, que é pro homem falar para o outro homem da agressão. Então, a gente descobriu, nesse tempo que a gente teve essa experiência, que quando uma mulher fala para o homem de violência contra a mulher, muitas vezes ele não se sente representado, ele não se sente tocado. Eu também acho que não. Ele olha e fala assim, aí de novo esse mimimi. E aí começam as piadas, né? E o João da Penha, e o Zé da Penha, papapá. Então, nós trouxemos o inspetor que criou o programa Guardia Maria da Penha em 2014, inspetor Laércio, ele estava já na reserva. Eu conversei com ele aceitou o desafio, falei, você já fez ali uma coisa que é fundamental, agora vamos fazer outra? E aí nós começamos o Eles por Eles, ele que operacionaliza, e tem sido assim maravilhoso, porque ele falou assim para mim, comandante, eu tô ouvindo coisas da boca do outro homem que eu jamais imaginei. E é e essa desconstrução, Andrômeda, ela precisa ser feita. É necessário. É necessária. Eu tô também levantando essa bandeira, porque tem muitas bandeiras já na Maria da Penha. Então, não dá para ser mais uma. Então, vamos olhar e vamos acolher esse homem, porque todas as vezes a gente tem aqui um dia do cueca. Ah, que legal. Eles pediram, hein? Foi muito legal, porque eles pediram. Porque só a mulher pode falar. Eu falei, está certíssimo, ridícula eu. Dia do cueca, gato. Vocês vão sentar aqui também. Aí ele senta e, por incrível que pareça,
vou te dizer que de 100%, 90% desse homem se emociona. Agora, de 100% das mulheres que sentam aqui, 10 se emocionam. Olha que louco. Eu já peguei homem aqui, que assim, heavy metal, caveirão, papapá, porque eu não choro. Aí a gente começa a conversar. Boa! Eu falo, Né? que coisa lindo! maravilhosa, né? Esse homem está pedindo colo Ele e a pode. sociedade não está enxergando isso. A gente tem que parar também um pouquinho de colocar uma venda e colocar esse homem sempre como um grande vilão. E às vezes ele também foi vítima, ele só reproduziu o que ele vivenciou. A gente não a gente trabalha, né? Mas a gente não trabalha com a mesma. Quem cuida do programa Guardiã Maria da Penha não trabalha com a questão dos homens, porque senão começa a justificar. Não, também Quem acho que cuida quem trabalha com as meninas é uma equipe específica. Quem trabalha com os homens também é uma outra equipe. Na prefeitura tem uma lei que é Tempo de Despertar, que isso tem dado muito certo. Foi numa iniciativa da promotora Gabriela Mansur, se não me engano. Gabriela Mansur. É Gabriela Mansur. Mesmo. É das Justiceiras. Isso, e aí tem um trabalho paralelo com todo o agressor, após ele passar pelo judiciário, ele vai para esse processo. E já foi comprovado que o índice de reincidência diminuiu. Lógico. Diminuiu, porque de fato, é muito curioso, muito engraçado isso, né, Andrômeda? Porque quando a gente fala de violência, e essa violência onde envolve as relações, a gente vê o quanto é mais difícil você combater. Porque você tem ali uma pessoa que é fruto de um lar desajustado. Um homem que testemunhou muitas vezes a mulher. A gente não pode justificar, mas a gente trabalha com padrão. Entender. A gente pode entender esses padrões. E são padrões. São padrões. Tá aí, gente. Cientificamente comprovado. Então, o que a gente precisa fazer? Que aí é o desafio. O que nós precisamos fazer para quebrar esses padrões? Né, para desmistificar. Olha, então eu vou ser sempre o tiro, porrada e bomba? Não. Né? Então eu preciso, e a gente, comprovado, né, que muitas vezes só a punição legal não resolve. Então eu acredito também no tempo de despertar, acredito nesse processo. A Prefeitura de São Paulo fica sobre a guarda, né, assim, quem operacionaliza é a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, mas a gente tem o Tribunal de Justiça trabalha com isso, né, aqui de São Paulo, Estado. Então é um processo que eu acredito que quando a gente toma pé, e a gente que eu falo é o coletivo, de modo geral, coletivo, sociedade. Exatamente, sociedade. A gente vai avançar muito nessa questão e a gente vai deixar uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa e mais segura para as nossas meninas. Eu acredito nisso, por isso que eu continuo trabalhando. E eu falo assim, olho para minha neta, aí eu falo, Gaia, né? Eu não passei por um processo de violência enquanto eu não testemunhei isso. Claro que depois de grande você fala, oi, mas aí a gente era mais zelado. A gente já está numa maturidade mais, né? Sim. Mais, como diz você, emancipada. Emancipada, então a gente já consegue, né? Já dá um basta. Mas é um trabalho árduo, mas é necessário que a gente continue falando. E é necessário que a gente acolha esse homem também. É necessário que a gente porque senão ele vai novamente fazer. Isso é estatístico, gente. Ele fez com a primeira, ele fez com a segunda. Ele vai fazer, porque ninguém falou, vem aqui, bonitão, senta aqui. Exatamente. Você sabe que... Vamos conversar? Quando eu comandante da guarda, toda a ocorrência que tinha envolvendo um agente do sexo masculino, lá eu chamava ele para conversar comigo. E todos eles, Andrômeda, na conversa colocavam a culpa nela. Eles choravam, todos. E aí ali eu falava assim, que eu estava ali como comandante, que eu não ia passar a mão na cabeça de ninguém. Que a ação dele, equivocada, errada, que o crime que ele havia cometido, ele ia responder na justiça e lá. Sim. Mas que como comandante também eu entendia que ele precisava de ajuda.
Então, só teve um que aceitou ser encaminhado. Os demais falaram que não precisava de ajuda, nada. E aí eu descobri uma coisa muito interessante dentro desse processo, né, que também eles não conseguem entender, eles não conseguem enxergar. Chamo um e falei, fulano, eu fiquei sabendo, chegou ao meu ouvido, que você fez isso com uma companheira sua de trabalho. Ele falou, não, 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 não. Eu paquerei ela. E quando eu falei com ela, ela sorriu, eu paquerei. Aí eu perguntei para ele, qual é a diferença de paquera, de cantada, pro assédio? Ele não Ótima soube pergunta. responder. Não sabe. Ele não soube responder. Aí ele ficou olhando pra mim assim e ficou. Eu falei, qual é a diferença? Você sabe qual é a diferença? Porque se você continuar nessa pegada, você tá cometendo um crime. Assédio é crime. Aí ele ficou na minha cara assim e falou, não, comandante, não é não. Eu só tava paquerando. Aí eu perguntei de novo, qual é a diferença da paquera e do assédio? Não sabe. Aí ele falou, eu acho que eu não sei. Olá. Aí eu falei pra ele, tá vendo? Eu falei, você sabe qual é a diferença? É que o assédio, quando você comete o assédio, você causa um desconforto do outro lado. Você precisa observar. Ah, mas então como que eu vou saber? Observe. E não saia por aí achando que, sabe, você pode cantar a todo mundo, porque o outro lado não tá. Não Isso tá não é, afim, não amor. tá afim, não é legal. Não é porque você é homem que você pode cantar e ela pode sorrir. Às vezes ela sorri de nervoso, às vezes ela sorri. Eu falei, então tem que tomar cuidado com isso, né? Aí ele falou, ah, então quer dizer que eu não posso? Eu falei, não, não pode. Você não precisa comprovar a sua masculinidade com o número de cantadas que você faz durante o dia. Aí tivemos uma conversa boa, que foi uma pessoa também que estava disposta a ouvir. Sim. Porque quem não está disposto a ouvir também não Não dá. aprende, Não dá pra gente ficar queimando lenha, né, pra comida estragada já. Não, é. Então, farelo aos porcos não dá. exatamente. Então, conversei bastante com ele, falei bastante com ele. E depois ele veio e falou assim, eu quero agradecer a senhora, porque a senhora foi lá e ao invés de só me dar paulada, conversou. Eu sempre fui muito enérgica. Eu sempre fui muito daquela de... eu gosto das coisas certas. Então, mas nesse quesito eu sei que eu precisava ouvir os dois lados. Porque... Ninguém Embora ensinou. E por que eu fiz isso também, né, Andrômeda? Porque eu não operacionalizava o sistema. Então eu não ia ter contato direto com a outra pessoa, então eu não ia ratificar e nem justificar aquela ação. Eu ouvia, porque naquele momento eu entendia que eu precisava falar para ele, olha, amigo, é assim, eu tô te ouvindo como comandante, tô te dizendo que você será responsabilizado pelos teus atos. Mas ao mesmo tempo, como comandante, quero te dizer que a gente está aqui e que você está precisando de ajuda. Reorganizar suas ideias, entender o que está fazendo. Né? Maravilhosa. Entender como que você tá, esse processo. Ensinar. E muito legal. Quem aceitou, né? É claro que eu não posso falar assim, eles viraram tudo santinho. Não fica, porque a gente não é da nossa feitura humana ficar santinho. Mas a gente é da nossa feitura ter consciência. Fala sobre o seu projeto como vereadora. Então, como vereadora... Caso seja eleita, não. Vai ser eleita, Brasil. Eu serei eleita como vereadora, a nossa proposta é continuar esse trabalho de fortalecimento do papel das guardas municipais, em especial da Guarda Civil Metropolitana, no cenário da segurança pública aqui na cidade de São Paulo. Claramente que a gente já conquistou várias coisas, mas a gente precisa mais. Dentro desse projeto, dentro dessa minha proposta, nós temos o Plano de Segurança Municipal, que vai trazer para a Guarda Municipal aqui em São Paulo um outro patamar, onde a gente vai conquistar algumas questões, dentre elas a academia de formação, que é um sonho da gente transformar nossa academia numa academia técnica e uma academia regionalizada, que é extremamente importante, além de nível superior. Também o Fundo de Segurança Municipal, que é extremamente importante para a gente converter fomentos, inclusive do governo federal, para o investimento da segurança municipal, da segurança pública dentro do município de São Paulo. Além de continuar os nossos trabalhos, em especial na área da prevenção, em
como um acordo com a comunidade, a exemplo do que nós realizamos na Praça da Sé. É preciso que todos nós nos responsabilizemos, e cada qual com o seu papel principal, cada qual com a sua atribuição legal, fortalecendo desta forma a questão e as demais instituições de segurança pública, bem como o nosso Smart Sampa. E na área da violência contra a mulher é continuar fortalecendo não somente as ações da Guarda Civil Metropolitana na área de enfrentamento, através do programa Guardia Maria da Penha, mas também com a rede de proteção, porque a rede de proteção também é um instrumento fundamental para que esta pessoa saia da situação de violência. E através de legislação, através de propostas, de programas, na Câmara Municipal é possível que a gente consiga fortalecer. E mais do que fortalecer, é envolver numa ação multidisciplinar dentro da Prefeitura do município de São Paulo. Seu número, gata, por favor. E tem mais um detalhe que a gente quase não toca, mas eu preciso falar aqui, que é a questão da Defesa Civil do município de São Paulo. A Defesa Civil do município de São Paulo também, nossa proposta é continuar esse fortalecimento, e mais do que isso, através de uma lei que a gente precisa, e já estamos trabalhando nesse sentido, até porque estava lá, com relação à nossa criação dos cargos e carreira da Defesa Civil do município de São Paulo. Dessa forma, a gente transforma, que já é uma belíssima instituição, com agentes comprometidos, mas é preciso que a gente dê essa segurança legal para a gente. Então, meu número é 15153, junto com o prefeito Ricardo Nunes. Comandante Elza, 15153. E por que o 53, Andrômeda? Porque o 53 é o número da Guarda Civil Metropolitana. Você precisa da Guarda Civil Metropolitana 153. Ai, arrasou! Eu sou fã dessa mulher e estou aqui arduamente, até pegando no pé dela, vamos correr, porque Verdade. nós estamos na reta final. Exato. E precisamos ter uma representatividade que faça, porque já viu o histórico da mulher, né? Bem, o currículo dela é maior que bolo de xarope. Então, o que você precisa mais para entender que essa mulher te representa? Eu deixo aqui essa pergunta. Se você não tem resposta, eu já digo. Ela cuida de mulheres e vai cuidar de você. Só por isso, eu acho que você já deveria votar. Se ainda faltou algum argumento, pega o currículo dela. O Instagram qual é? Nosso Instagram é Comandante Elza. Lá você vai conhecer todas as nossas propostas, tudo que a gente realizou nesses anos como guarda civil, como secretária, e tudo que a gente pretende realizar. Comandante Elza, nosso Instagram. Alguma dúvida que essa mulher precisa estar lá para nos representar? Acho que não, né? Vamos lá, que a gente termina sempre você escolhendo uma mulher que te representa. Eu acho que eu quero esta aqui. Trajano? Trajano. Então pega Trajano. Tira a Roberta aqui, ó. E coloca ela do seu lado. E a gente já vai saber por quê. Pode colocar. Por que Trajano? Eu conheci a Trajano e eu achei ela de uma humildade ímpar. E eu gostei tanto das coisas que ela falou, porque ela dizia assim, eu não me importei com os não. Eu queria o sim. Então, ela não, em momento nenhum, ela se colocou no papel de vítima. E a fala dela é muito coerente com as ações que ela tem. Congruência. Exatamente. E ela tem um trabalho belíssimo. Foi uma das primeiras empresas que começou esse trabalho dentro da sua casa, da sua empresa, de trabalhar a questão da violência, do assédio com as funcionárias, de ter o acolhimento. E aí, então, a gente fala assim... E de contratar mulheres. Exatamente. Então, você fala assim, é possível.
É possível. E dá resultado. E dá resultado. Então, eu a conheci, eu poderia dizer que é Maria da Penha, mas Maria da Penha já é nossa. A gente já tá de admira casa, ela simplesmente por tudo que ela fez. Então, a Trajano, ela foi uma mulher que está aqui e a gente acessa e ela fala com muita clareza e com muita humildade. Com muita humildade. Eu acho que a humildade dela, acho que é a maior qualidade que essa Sabe o mulher que eu acho tem. lindo dela? Que isso me encanta. E eu sempre falei isso. E eu não falo muito isso porque eu fico emocionada. E às vezes eu não quero ficar emocionada. Aí Mulher se emociona, ela tá? fala assim que ela não esquece de onde ela saiu. E eu, Andrômeda, eu não quero me esquecer de nada do que eu fiz na minha vida, nem de onde eu saí. Às vezes a pessoa pergunta, por que você fica falando que você foi doméstica? Porque eu não posso me esquecer do que eu fui, eu não posso me esquecer de onde eu saí, e eu não posso me esquecer de tudo que eu passei para chegar aqui. Porque eu não quero me perder. Porque eu tenho um objetivo, mas eu não quero me perder nesse caminho. Então, quando eu tô assim, às vezes eu escuto minha mãe falar, os meus pais não são vivos. Nenhum dos dois. Minha mãe não me viu eu formada. Foi a única filha que ela não viu. Mas que orgulho, hein? Eu não quero. Que orgulho. Eu choro, mas eu não choro porque... Mas eu choro porque eu sei que é onde ela tá. Que orgulho. E eu sempre choro porque eu penso naquilo que a gente vivenciou. E a gente... É isso. É dizer que é possível. E que a gente precisa... E que a gente vai continuar trabalhando. E a gente sempre vai ter uma referência. E referência de mulheres que são gente, que estão aqui, que são palpáveis. Né? Mulheres como você, como eu, como aquela menina que está ali atrás do computador mexendo na máquina e que precisa dela, porque a gente precisa dela para colocar isso aqui funcionar. Sim, né? é um Precisa da conjunto. outra que fica o dia inteiro olhando o celular, e às vezes eu falo, ela não entende, não escuta o que eu tô falando, e o dia inteiro olhando pro celular, fazendo e editando. E aí eu falo assim, eu não posso me esquecer daquela terra, daquele sítio. Se eu pudesse, eu voltava lá. Toda vez que eu tava meio assim, porque... Volte, porque eu acho foi que lá... ali, não existe mais. Ah, que pena. Senão, porque acho que ali era um bom combustível. Não existe mais, mas eu volto. Em mente, você... volto pra casa da minha irmã, porque é aquilo que nos dá. Não, e acho que foi tudo aquilo que te moveu. Foi. A chegar onde você está aqui agora. Então eu tenho disputando... saudade. Minha irmã fala assim, não sei por que você fica lembrando dessa época que a gente sofreu tanto. Eu não sei por que você fica. Eu falei, mas eu não lembro do sofrimento. Eu lembro daquilo que a gente viu. Tudo bem que a gente sofreu, mas a gente era unido. Isso que eu ia falar. A gente estava tudo junto. Tava Se todo um não mundo tinha junto. um negócio para comer, minha mãe, ela conseguia dividir um bife em 6 pessoas. Um bife. Minha mãe fazia farinha e temperava pra gente comer. Aí eu falei pra ela, mas não é isso que eu lembro. Eu lembro das vezes que eu pegava o cavalo e ia lá perto da bezerra que eu gostava. Eu lembro das vezes que a gente quebrava a melancia no meio do caminho e chupava. Eu vou ficar me lembrando dos espinhos que me feriu? Claro que não. Né? Ele serve pra falar, toma cuidado da próxima vez quando você for pegar a moitinha que vai ter um espinho e vai te ferir. Ou se não, desvia daquele Ou caminho. então desvia do moitinha, né? É. Então tenta colocar um chinelo para não pisar com o pé descalço lá. Não é, Andrômeda? Certíssima. É isso. E a gente não tem que leva esquecer a nunca. manga lá é tão boa, o milho, tudo, o amendoim, tudo é bom quando você vive uma vida Quando você vive feliz. feliz, né? E dentro de um lar próspero, de felicidade, de amor. Isso tudo é amor. É amor. E Amor essa plenitude puro. não é financeira. Nunca vai ser. Graças a Deus que nunca vai ser. Nunca vai ser. Porque sentimentos não tem nada a ver com financeiro. É verdade. Então Sentir é sublime. Por isso que eu acho ela fantástica. E por isso que eu acho você fodida.
Gratidão, obrigada. estamos aqui na luta, numa torcida grande. Espero que dia 1º, linda, Nós maravilhosa, estaremos lá lá. juntas. Vou estar lá tirando 80 mil fotos. Vai falar assim, antes volte para dar um podcast, amor. É verdade, né? É, E já contar um deixa um pouco os bastidores da política, comprometimento né? aqui, Com certeza. que vai voltar e que vai dar tudo certo. E aonde quer que eu esteja, a gente vai continuar trabalhando fortalecida nessa nossa causa, nessa pauta, porque ela é Necessário. primordial, necessária. Nós viemos Gratidão. aqui para isso. Que Deus te abençoe. Sempre nos abençoe, porque a Amém. gente pode. Exatamente. Obrigada, Brasil. Obrigada, gente.